Eu tô aqui com a Tássia, mais uma vez comigo. Tássia, bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar de volta aqui, Rita. Quando a gente fala de alunos com algum tipo, eu falo problema, mas algum problema de saúde, seja ele muitas vezes mental, físico, ou seja, a escola deve estar preparada. E nós falamos aqui durante 4 semanas sobre o autismo. E hoje você trouxe o TDAH, que também é uma patologia que as escolas têm enfrentado e algumas vezes com dificuldade, porque não tem uma capacitação de professores para receber esse aluno e dar todo o suporte que esse aluno precisa. Porque não é o autista, não é o TDAH, não é o hiperativo, não é nada, são alunos. Todos eles são alunos. E é isso que a gente tem que entender. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada. Bom, a gente tem enfrentado, sim, todas essas dificuldades, né, na inclusão de alunos que tenham qualquer tipo de transtorno, né? Esse mês é o mês da conscientização do TDAH. Então, falando mais um pouco especificamente sobre o TDAH, essas crianças elas também apresentam necessidades de adaptação, né? Elas também apresentam um funcionamento do cérebro e uma forma de aprendizagem diferente, né? E a gente vem tendo mais diagnósticos, porque as pessoas estão tendo mais acesso a informações, né? E buscando esse diagnóstico para que aquela criança ela tenha o tratamento adequado. E a partir disso, as escolas também vêm aumentando o número de casos de crianças que apresentam TDAH e precisam estar preparadas também para recebê-las, né? E fazer as adaptações ali necessárias para que elas possam aprender de uma forma menos sofrida, né? Então, o TDAH é um transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, crianças que apresentam esse transtorno têm muitas dificuldades, principalmente em controles de impulsividade, controle inibitório do comportamento, a própria hiperatividade, né? Comportamentos tudo isso agitados. prejudica o aprendizado dessa criança. Com certeza. Ela vai estar aquém dos outros alunos da mesma classe. Com certeza, né? E ela não sabe nem como lidar, né? Muito provavelmente ela só se sente diferente, ela se esforça, ela tenta ali acompanhar, mas ela tem um cérebro que funciona diferente, né? Então ela não vai aprender da mesma forma que uma criança que seja neurotípica vai aprender, né? Então ela vai também precisar de adaptações, né? De instruções mais diretas, por exemplo, de um tempo maior talvez para fazer as atividades e as demandas, né? Um ambiente que tenham menos estímulos para que ela não se perca, etapas mais quebradas ali, né? Para que ela consiga seguir as instruções realmente. Então é uma série de adaptações que são necessárias serem feitas para que ela consiga aprender da melhor forma, porque capacidade ela tem. E o nosso tema de hoje eu achei interessante porque a banalização, o que nós falamos até agora foi muito sério, mas existe uma banalização destes transtornos, e principalmente do TDAH, e agora nós estamos em foco nesse mês. E eu gostaria muito de falar quais são os cuidados e o diagnóstico e o tratamento que nós precisamos entender para respeitar. E mesmo que a gente não entenda, o respeito ele sempre deve acontecer. Mas tem acontecido nas redes sociais algo que tem preocupado pais atípicos, porque existem até ofensas. Sim, com certeza. Eu acho que, falando especificamente do TDAH, e aqui eu estou falando enquanto profissional e uma pessoa que tem TDAH, está tendo uma banalização, sim, nas redes sociais. Eu acho que através de memes, muitas pessoas dizendo-se especialistas, né, no transtorno, têm gerado informações que não são verídicas, né, e que vão viralizando ali nas redes e as pessoas vão tendo aquilo como verdade, sem buscar de fato se aquilo é real ou não, né, se é verídico ou não, se é científico ou não. E os memes do TDAH, ele vem com viés cômico, né? E tem ali características também
que todas as pessoas apresentam como esquecimentos, né? Então, as pessoas normalmente falam, esqueci tal coisa, deve ser o meu TDAH, né? Sim. Só que, na verdade, isso é uma banalização do sofrimento de quem tem, né? Porque é sério, é grave, ele traz prejuízos significativos para a vida daquele indivíduo, né? Ele vai ter dificuldade em executar tarefas simples, quando não tratado, ele vai ter dificuldade acadêmica, ele vai ter dificuldade nas relações interpessoais. E até familiares, porque quando a gente fala interpessoais, a gente pensa só fora de casa. Não. Mas as relações familiares. Com certeza, né? Principalmente ali, vai ter uma dificuldade maior de ter o controle dos impulsos, vai ter uma dificuldade maior talvez até de seguir algumas regras, né? Então, na adolescência e em outros momentos ali que são desafiadores, com certeza pode haver, sim, problemas com a família, né? E é interessante, eu não sei se você sabe, porque quando a gente fala TDAH, aí a gente já lembra de déficit de atenção, já lembra de hiperatividade, mas é interessante que a gente aprenda também o que é o TDAH. Porque você citou vários comportamentos, várias reações que uma criança que ela pode ter o déficit de atenção e não ter a hiperatividade, mas hoje está tão ligado, né, que quase difícil encontrar uma criança que tenha um déficit de atenção e não tenha hiperatividade. Isso. O transtorno, hoje a gente... Antigamente até se falava fazia uma diferenciação entre TDAH e TDA, né? Que é o déficit de atenção e o déficit de atenção com hiperatividade. Hoje, essa denominação já há algum tempo caiu por terra, né? Então, no DSM, que é o Manual de Diagnóstico, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ali você tem níveis de predominância. Então, você pode ter um nível de predominância predominantemente com déficit de atenção e predominantemente com a hiperatividade ou tipo combinado, que são os dois ali em níveis predominantes, né? Então, é a predominância que vai determinar o tipo de tratamento específico? Não necessariamente. A partir desse diagnóstico? É o diagnóstico, é os subtipos ali dentro do transtorno, né? Mas não muda o tratamento? Não muda o tratamento, né? Obviamente, é um tratamento individual, né? A criança ou o adulto, ele precisa utilizar psicoestimulantes, né? Então, medicações ali que a gente já tem, medicações bastante com níveis de eficácia muito grande, né? Para auxiliar e também precisa de uma terapia comportamental, né? Porque a medicação ela vai te ajudar, mas você precisa aprender comportamentos que sejam adaptáveis e que reduzam ali as suas dificuldades no dia a dia, né? Então, a terapia ela também é de extrema importância para você poder desenvolver essas habilidades. Isso como parte do tratamento? Como parte, os dois combinados. Então, né? Quando nós falamos de diagnóstico e você disse que não muda a medicação, talvez mude a dosagem, porque cada caso é um caso? Pode mudar a dosagem ou pode até mudar. A gente hoje no mercado tem vários tipos, né, de medicações específicas para o TDAH, então pode até mudar uma medicação ou outra, mas são já medicações que são específicas para o TDAH. E é interessante o que nós falamos aqui agora, então nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta aqui com a Tássia. E agora a gente vai continuar aqui a nossa conversa com a Tássia Pina, é psicóloga e gerente técnica do Grupo Conduzir, que trabalha com alguns tipos de patologias, principalmente destas crianças que precisam de uma atenção seja do professor, seja da família, seja da própria sociedade, para principalmente ter respeito e cuidado. A criança merece. Com certeza, né? Merece e não só merece, como é um direito, né? É um direito elas serem respeitadas, é um direito elas serem incluídas e é um direito elas estarem em qualquer local, em qualquer ambiente da comunidade, né? Então, elas precisam ter ali as necessidades e as adaptações
atendidas para que elas tenham uma qualidade de vida, um desenvolvimento pleno e que possam ser felizes, né? Porque, afinal de contas, criança merece muito ser feliz. Muito ser feliz. E a gente entende que qualquer patologia necessita de um médico específico para cuidar e depois outros médicos, outros profissionais, como você falou da terapia, enfim, outros, que ajudam a conduzir esse tratamento para que a criança ou o adulto, ou seja, qual for a pessoa, melhore cada vez mais. No caso, por exemplo, do TDAH, qual é o diagnóstico? Para ser feito esse diagnóstico, qual é o exame específico? Porque parece tão subjetivo, né? Mas tem um exame específico? Sim, bom, para você ter o diagnóstico de TDAH, primeiro você precisa buscar um médico especialista, um médico, um psiquiatra, um neurologista, ou no caso de crianças, até mesmo o próprio pediatra, ele pode já começar a identificar ali alguns sinais e encaminhar para um médico especialista, mas é feito por um médico. Todo diagnóstico é feito por um médico, né? Tem que ser um neuropediatra, por exemplo? Pode ser um neuropediatra também, né? E a partir dali, o médico ele vai avaliar o histórico clínico daquela criança, a história de vida, né? Vai identificar também ali, através de entrevistas, conversas com os pais, no caso de crianças ou até com adulto. E também a gente tem o neuropsicólogo, que ele vai auxiliar nesse processo de diagnóstico. O neuropsicólogo ele vai fazer as avaliações psicológicas, né? Vai fazer uma bateria de avaliações ali, de testes psicométricos que são comprovadamente, cientificamente comprovados, né? Para poder identificar quais são os déficits em habilidades ou os excessos das habilidades, para então, junto com esse laudo, né, e essa hipótese do neuropsicólogo e a validação do médico, fechar um possível diagnóstico de TDAH. E como a gente falou até anteriormente, tem esses 3 subtipos, né, mas tem outros critérios ali que faz com que esse diagnóstico seja fechado, né? Então, as crianças normalmente são diagnosticadas a partir dos 7 anos para poder fechar esse diagnóstico. Quando é o caso do adulto, os sintomas eles precisam ter existido antes, né, na infância, precisam persistir também até os 12 anos ali de idade e tem ali, no caso de adultos, eles precisam fechar 5 critérios de cada tópico ali, no caso de crianças, 6 critérios de cada tópico também, né? No caso de um mau diagnóstico, ou seja, uma criança que não tem tudo isso, mas, enfim, estava vivendo alguns momentos na vida dela e que vamos colocar um falso diagnóstico, ou um diagnóstico errado. Qual é o prejuízo? Porque isso vai mudar totalmente a vida dessa criança. Toda a condução vai ser para o TDAH, mas e se a criança não tem? Exato. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Por isso da importância de buscar, de fato, profissionais que sejam especialistas, né? Que sejam qualificados para que eles realizem ali o diagnóstico correto, né? Porque senão também vai trazer um prejuízo. Você vai estar tratando algo que não existe ou tratando algo errado, né? Pode ser uma outra coisa. Às vezes a gente pode confundir os sintomas com talvez um transtorno de ansiedade ou algum outro transtorno de aprendizagem, enfim, né? Ou um momento específico daquela criança. E como envolve o uso de medicamentos, né? Se você oferece um medicamento para alguém que não precisa tem dele e que não precisa, isso pode trazer prejuízos gravíssimos. Então, a importância de buscar profissionais competentes e qualificados. Procuramos os profissionais competentes, qualificados, habilitados para dar esse diagnóstico. Recebemos o diagnóstico da nossa criança, do nosso adolescente. De que forma nós podemos ajudar no desenvolvimento? Porque nós sabemos que os profissionais estão aptos e preparados para ajudar, mas a família não. Não. De que forma nós, enquanto família, sejam os próprios pais, irmãos, aqueles mais próximos, avós, ou enquanto família um pouco mais ampla, parentes, podemos ajudar essa criança no desenvolvimento dela? Perfeito, ótima
Ótima pergunta, Rita. A comunidade ela é muito importante, principalmente a família, né, que está ali. Então, e que vai dar a base e vai garantir ali até o desenvolvimento da própria autoestima e da aceitação daquela criança também, né? Eu acho que a partir do momento que a criança ela está em terapia, os pais, a família, elas também precisam receber as orientações de como lidar, né? Porque a gente não sabe, um pai, uma mãe não sabe, né? Obviamente ele vai buscar ler, ele vai buscar aprender, mas é importante ter um profissional ali direcionando e orientando, porque também tem as características específicas de cada criança, né? Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Exato, né? A gente precisa também considerar a individualidade da criança e da família também, né? A gente tem, pode ter diversas estruturas familiares ali. Então, por isso a terapia, né? A terapia comportamental vai ser de extrema importância nesse momento, para ter uma psicoeducação ali e uma orientação também para a família, né? No caso, por exemplo, da escola, os pais têm que levar esse diagnóstico para a escola. Sim. Como essa criança é recebida nessa escola, deve ser recebida nesta escola? De que forma a própria classe, o professor, o contexto todo da escola recebe ou deve receber essa criança? Bom, primeiro pensando nas necessidades individuais dessa criança, né? Quais são as adaptações necessárias que ela precisa ser feita, talvez, por exemplo, essa criança ela não vai conseguir ficar assistindo uma aula de 50 minutos sentada. Talvez ela vai precisar ter pausas ali ao longo do tempo, né? De 15 minutos para se manter atenta, né? Ou até a própria adaptação do material, da forma de escrever, da forma de se comunicar. Existe um tempo que uma criança com TDAH consegue reter e consegue prestar atenção? Existe uma média de tempo? Uma média de tempo, não, assim, ela tem uma atenção mais reduzida, sim, mas isso pode variar, né? E pode variar também até do próprio interesse, porque pessoas com TDAH também têm hiperfocos, né? Assim como o autismo tem também. Então, se ele está hiperfocado, ele pode passar o dia inteiro atento àquilo, porque o TDAH é uma falta de dopamina no cérebro, né? Então, ali vai estar produzindo dopamina para ele. Agora, algo que não é de interesse, a atenção pode ser. Passou um mosquito, ele vai atrás do mosquito, da borboleta e tchau, professora. Exatamente. E assunto da aula. Eu acho que outro ponto também que a escola precisa trabalhar é a inclusão em como trabalhar isso com as outras crianças também, com os pares, né? Porque os pares também, a escola também, né, tem ali a responsabilidade de dizer sobre como cada um aprende, né? As diferenças que cada um tem, né? Assim como às vezes uma criança precisa de óculos para poder enxergar melhor, uma pessoa com TDAH, uma criança com TDAH, ela vai precisar de uma adaptação ali na forma de escrita da prova ou num tempo maior de execução de prova, né? Então, o próprio diagnóstico já faz com que a escola tome essas providências ou os pais devem solicitar? Bom, o ideal seria a escola já tomar essas providências, né? Não necessariamente é o que acontece sempre, tá? Muitas vezes os pais precisam solicitar essas adaptações. Tássia, deixamos de falar algo importante, acho que falamos tudo sobre o TD. Falamos tudo, E eu falei sobre o tempo porque nós adultos, isso é um estudo científico, que a gente consegue reter totalmente a atenção numa palestra, por exemplo, por 20 minutos. Agora, imagine uma criança com TDAH dentro de uma aula de 50 minutos. Quanto tempo será que ela vai conseguir prestar muita atenção? Né? Então, a gente tem que prestar atenção na gente e olhar com amor para essa criança. Com certeza, Rita. Tássia, muito obrigada por estar conosco. Obrigada a você, foi um prazer. É sempre um prazer, sempre um prazer. E falamos de assuntos que envolvem tantas famílias, tantas pessoas. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. E nós já disponibilizamos aí os contatos, basta você ver o Instagram, o contato, o site também do Conduzir. E aí você pode tirar as suas dúvidas, fazer perguntas no contato com a Tássia. Nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta já.